Aleluia. É quando você menos espera que Deus fala com você, viu? É quando você menos espera que as coisas acontecem. Lucas 19, versículo de número 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, o nome dele era Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é irmão da figueira. É a mesma árvore, só que o sicômoro, ele tem uma diferença. O figo dele não amadurece. Então ele é conhecido como figueira brava, mas também como sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar Jesus tinha acabado de curar um cego, está saindo de uma Jericó e indo para outra. Pastor Pedro, como assim ele está saindo de uma Jericó e indo para outra? Existe a Jericó que Israel invadiu, a cidade antiga, que é aquela Jericó onde as muralhas ruíram. Quem lembra disso? Aquela Jericó foi incendiada, aquela cidade foi exterminada, aquela Jericó não existia mais. Mas logo ao lado fizeram uma Jericó nova. Então tem hora que você vai ler os evangelhos e vai estar escrito que Jesus está entrando na cidade, mas na mesma história do cego fala que ele está saindo. Aí quem não conhece a história de Jericó pensa o quê? Incoerência bíblica. Alguém mudou a narrativa dos fatos. Um falou que está entrando, o outro falou que está saindo. Depende da ótica. Conseguiu entender ou não? Esse Zaqueu, quem é o Zaqueu? Vou te explicar quem é o Zaqueu e por que ele queria tanto ver esse Jesus. Existia um cargo romano, para quem não lembra, Israel era uma nação dominada pelo Império Romano. O Império Romano, diferente dos outros impérios que a terra conheceu, os medo-persas, os sírios, os babilônicos, os egípcios e alguns outros, os romanos foram mais eficientes na sua estratégia, porque Roma, em vez de te tirar do seu habitat natural, Roma, em vez de te arrancar do seu estado, permitia você ficar morando no mesmo lugar, no mesmo país, porém, contudo, de tudo que você produzisse,
você tinha que dar X% para o império. Então Roma virou um estado. Você produz e me paga. Então existia menos rebelião, menos revolta. O povo trabalhava com mais disposição, porque na cabeça deles é só pagar o tributo para Roma e a gente vive do resto. Estou na minha casa, comendo a minha comida, adorando o meu Deus, vestindo as minhas roupas, fazendo as minhas festas, nada mudou para mim. Ele sabia que uma porcentagem apenas ia para o império. E existia um marketing multinível na época, deixa eu falar assim. Quem foi de lá conhece. O Zaqueu é o maioral, está escrito ou não? Dos publicanos. Então como é que funcionava? Como é que se chama? Como? Taylor. Marca do violão. É. O Taylor agora, eu sou o Zaqueu. Ele trabalha para mim. Eu sou o Zaqueu. O Léo trabalha para mim. Eu sou o Zaqueu. O Fernando trabalha para mim. Eu sou o Zaqueu. A Lu trabalha para mim. Eu sou o Zaqueu. O Edson trabalha para mim. Eu tenho minha equipe. Eu sou o maioral dos publicanos. Diga amém. Então eles vão de casa em casa, de fazenda em fazenda, de empresa em empresa, para cobrar os impostos. Se eles conseguirem receber X valor, uma porcentagem fica para eles e a outra porcentagem fica para mim. E eu passo uma outra porcentagem para alguém. Então esse cara que ia cobrar, ele era uma sarna, ele era um demônio. Ele era um pitbull, um miliciano. Ficou mais fácil de entender. Porque ele ia te caçar até receber. Porque ele era comissionado. E também porque ele tinha que prestar conta para quem? Para o Zaqueu. Dizem os estudiosos que possivelmente Levi fazia parte do time de Zaqueu. Você vai entender por que Zaqueu queria tanto conhecer Jesus agora. Pastor Pedro, quem é Levi? Alguém sabe quem é Levi? Alguém sabe quem é Levi? Mateus. O Mateus da Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Esse Mateus fazia a mesma coisa que Zaqueu. Só que ele prestava serviço para quem? Para Zaqueu. Da onde você tirou isso, pastor? Simples. Se Zaqueu é o maioral dos publicanos e Mateus é só um publicano, Mateus trabalhava para Zaqueu. Diga amém até aqui. Só que de repente esse cara bem remunerado, emprego maravilhoso na época, trabalha para Roma, viver a vida no luxo, ao ponto que o texto falou que Zaqueu era rico. O cara trabalhava para o império e era rico. Ou seja, no mínimo Mateus era classe média. No mínimo Mateus tinha acesso a tudo, uma vida farta, abundante. Mas de repente esse cara que nos dias tão difíceis larga tudo, larga uma carreira, larga uma empresa, larga um belo salário para seguir um tal de Jesus, para ficar apanhando na rua, ouvindo xingarada, cusparada, perseguição. Irmão, Zaqueu não conseguiu entender como pode alguém largar um emprego desse para seguir Jesus. Agora você conseguiu entender por que ele queria tanto conhecer Jesus? Porque na cabeça de quem é muito apegado ao dinheiro, na cabeça de quem olha só para um lado da vida, quando você abandona aquele lado que ele tanto admira, ele não entende. Porque fala, mas gente, é tudo que eu queria, ele abandonou. Pois é, porque o que você queria não é o que eu quero. Nem todo mundo, deixa eu falar, nem todo mundo precisa de tanto dinheiro igual você. Nem todo mundo precisa de tanta fama, tanto sucesso, tanto carinho, tanta atenção, porque está resolvido, está de bem com a vida. Nem todo mundo precisa de carro importado. Eu não estou dizendo que você não pode desejar isso, irmão. Você faz o que quiser da sua vida. A terra é farta, é abundante. Acabei de falar para você do Deus da abundância. Só estou te falando que você não pode medir a vida dos outros pela sua ótica. Então Zaqueu, ele quer fechar a conta na cabeça dele, e ele sabia, esse Jesus deve ser muito especial.
Sabe o que vai fazer o Zaqueu da sua família querer vir para a igreja junto com você? Quando ele entender que algumas coisas que mexiam com você já não mexem mais. Sabe como é que o Zaqueu que mora lá na sua casa ainda, aquele seu amigo, aquela sua amiga, vai começar a querer conhecer Jesus? Quando ele olhar para você e falar assim: por que ele parou com tudo? Por que largou tudo? Como é que bebia, fumava, cheirava, ia para balada, ia para festa, viajava, ia para não sei aonde, vivia a vida? Como é que larga tudo para uma igreja? O que tem nessa igreja que esse povo toda semana está lá? Que negócio é esse que meus amigos estão tudo convertendo? Que negócio é esse que minhas melhores amigas agora tudo estão falando que é crente? É a influência de quem entendeu primeiro o valor de andar com Jesus. Realmente, aos olhos humanos a conta não fecha. Só sabe te explicar, ou vai tentar te explicar, quem experimentou. Quem não parou a vida, quem não abandonou o pecado, quem não largou nada para conhecer Jesus, não vai saber explicar, não vai poder sentir o que eu e você sentimos. É por isso que talvez eles continuem na mesma vida. Você não larga esse Jesus por nada. É ou não é? É ou não é? Vocês vêm na igreja toda semana. Se não vêm 2 vezes, quando não vem 3. Antes você não saía do forró. Você não saiu do chalezinho aqui, ó. Bebes, é Bebes que chamava o bar? O bar? Bebes? Hã? Você não saía aqui da floricultura, tinha um forró aqui, ó, velho feio. Hã? Agora, igreja. Mas aí não, igreja. A mais arrumada sim, é a igreja. Ah, passou maquiagem? Igreja. Aonde? Vigília. Aí teu marido fala assim: eu vou ter que ir lá nessa igreja. Eu tenho que ir lá nessa igreja. Essa mulher tá indo muito na igreja. Aí ele vem. Aí passa umas 2 semanas. Você tá aí não, na igreja? Acho que eu vou com você. Aí o Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar em Jericó. Diga amém por isso. Na hora ele parou tudo. Ele para a rotina, para a agenda, cancela os compromissos, abre mão de receber algum imposto e fala: eu vou dar um jeito. Olha o que a Bíblia é rica em detalhes. A Bíblia é muito rica em detalhes. Olha o que a Bíblia fala. Que o nome dele era Zaqueu. Como é que ele chamava? Ele era rico. Sim ou não? Mas fala da característica física dele também. Como é que ele era? É de pequena estatura. Baixinho. Piquititinho. Quando a Bíblia fala pequena estatura, o judeu já é baixo. É um semi-anão. Agora, sabe o que eu acho lindo? Me pergunta o quê? As limitações físicas de Zaqueu não limitou ele de prosperar. As limitações físicas para Zaqueu nunca foi um problema. Eu sou baixinho. Sim ou não? Então eu subo na árvore. Como é que é, Fernando? Como é que é, Fernando? Talvez se tivesse outro baixinho assistindo o jogo do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro contra o Racing. Só uma breve memória, que eu não estava por aqui. Se tem um tanto de baixinho, você chama ele para ir ver Jesus, você quer falar? Rapaz, vou não. Por quê? Tem uma multidão lá. Vai chegar lá, não vou conseguir ver. Vou ficar no fundo lá do show. O povo vai estar espremendo ele. Uma confusão lá naquele beco, uma confusão naquela viela. É ruim que o povo vai estar lá sujando a gente, pisando na gente. Que o povo vai estar lá empurrando o mundo. Eu não vou nesse culto não. Chega lá, não tem onde parar carro. Você veio. Chega lá, não tem onde sentar. Você veio. Chega lá, demora demais. Você veio. Chega lá, tem dia que o pastor grita. Você veio.
Sabe o que você está dizendo para a multidão? Fiquem com as suas desculpas que eu vou dar um jeito da minha vida. Fiquem reclamando que eu vou atrás da minha bênção. Fiquem murmurando que eu vou mudar o jogo. Fiquem choramingando que eu vou buscar sabedoria. É por isso que eu e você vamos assumir lugares que poucos assumiram. Por quê? Porque eu e você temos coragem, ousadia, intrepidez, força, disposição que muitos não têm. Chega de desculpa, chega de reclamação. É hora de você achar um jeito de dizer: eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou me virar, mas ninguém vai me impedir de ver Jesus, de ver Jesus, de ver Jesus, de ver Jesus, de conhecer Jesus, de experimentar Jesus. Eu estou dizendo, querido, todo aquele que pede